Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos ainda na sessão do dia 8 de julho, parte da manhã. Vamos agora dar seguimento com a sustentação oral do dia, item 23 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia Delphi Chassis NSK. Conselheira, a senhora está com a palavra. Então, recurso do contribuinte, compensação de saldo negativo. O contribuinte visa discutir aqui a questão de receitas pré-operacionais e como ele contabilizou isso e como isso foi interpretado. Então, ele embargou a decisão, mas os embargos foram rejeitados. A Fazenda devolveu os autos sem interpor recurso. O presidente da 4ª Câmara deu seguimento ao recurso especial. Transcrevo aqui o despacho de admissibilidade. O colegiado decidiu por unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório. A interessada aponta divergência relativamente ao reconhecimento de receitas financeiras e dedução de despesas pré-operacionais e conta aqui o que foi o caso. E o paradigma trata exatamente isso. Receitas financeiras, fase pré-operacional. As receitas financeiras originárias de empreendimento fase pré-operacional são classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas as despesas financeiras diferidas. Havendo saldo positivo, esse é diminuído dos demais despesas pré-operacionais diferidas e permanecendo saldo positivo, o valor oferecido à tributação. Esse é o ementa do paradigma. A Fazenda apresenta contrarrazões questionando exclusivamente o mérito do recurso. É o relatório, presidente. Ok, vou compartilhar aqui com os senhores. Então, sim. Desculpa, qual que é o item? 23. Bom dia, senhores conselheiros, senhora relatora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um esclarecimento de fato em relação à representação processual da recorrente. Isso porque a recorrente postou no dia 1º de julho de 2020 um subestabelecimento regularizando essa representação. Então, caso esse subestabelecimento ainda não tenha sido juntado aos autos, a recorrente protesta para que seja aceita a presente sustentação, condicionada a essa posterior juntada do subestabelecimento, inclusive já foi postado. Então, feito esse esclarecimento inicial, eu vou passar a exposição do caso e nos próximos minutos eu vou projetar os nossos memoriais na tela enquanto eu sigo com a sustentação. Bom, o valor controvertido no presente processo se refere ao saldo negativo de RPJ de 1998. Esse saldo negativo foi composto basicamente por imposto de renda retido na fonte sobre receitas financeiras da recorrente. À época dos fatos, em 1998, a recorrente estava em fase pré-operacional. Então, por essa razão, nos termos da legislação, a recorrente ofereceu à tributação o valor líquido das receitas financeiras que superou as demais despesas. Esse oferecimento à tributação foi feito diretamente por adição no LALUR, desse valor líquido. Então, a partir desse cenário, as autoridades fiscais e o acórdão recorrido reputaram que não haveria o direito ao cômputo do imposto de renda retido na fonte sobre as receitas financeiras, uma vez que essas não teriam sido integralmente oferecidas à tributação. Começando pela admissibilidade do presente recurso especial, a recorrente demonstrou cabalmente a divergência entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e o entendimento firmado no acórdão de número 14.02.001.61. No acórdão recorrido, ficou consignado o entendimento de que o total das receitas financeiras deveria ter sido considerado no resultado para que o valor integral do imposto de renda retido na fonte sobre essas receitas pudesse ter sido considerado no saldo negativo. Por outro lado, no acórdão paradigma, restou claro o entendimento de que, durante a fase pré-operacional, como é o caso da recorrente, era o caso da recorrente à época, apenas o saldo positivo das receitas financeiras seria adicionado, garantindo-se ainda assim que o total do imposto de renda retido na fonte sobre essas receitas financeiras fosse computado no saldo negativo do período. Então, demonstrada a divergência entre o entendimento dos dois acórdãos, deve ser conhecido o presente recurso.
Passando então ao mérito, a recorrente traz aqui no memorial uma tela com a composição do saldo negativo em discussão. Bom, nesse contexto, então, como mencionado, em 1998 a recorrente se encontrava em fase pré-operacional e, por essa razão, adotou os seguintes procedimentos. Reconheceu as despesas pré-operacionais em ativo diferido, reconheceu as receitas financeiras como redutoras desse ativo diferido e, em relação ao saldo credor dessas receitas financeiras, computou a diferença em resultados de exercícios futuros. O fundamento de todo esse procedimento é o artigo 179, inciso 5, da Lei 6.404, e o item 6, a linha C e D, do parecer CVM 17 de 89. O procedimento também foi respaldado pela solução de divergência da COSIT número 32 de 2008. O procedimento adotado pela recorrente, portanto, deve ser considerado como correto e, por essa razão, a conclusão que se chega é que não há nenhum fundamento para negar o cômputo do imposto de renda retido na fonte sobre essas receitas financeiras no saldo negativo do período. Essa questão, inclusive, já foi objeto de análise pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, recentemente, em novembro de 2019, e, nesse caso, foi prolatado o acórdão 9101004482, cuja ementa está aqui na tela, nos memoriais. E, nesse caso, prevaleceu o entendimento de que o procedimento de não adicionar as receitas financeiras caso elas não superem as despesas, ou adicionar só o valor líquido das receitas financeiras que superam a despesa, não prejudica o cômputo do imposto de renda retido na fonte integralmente no saldo negativo do período, que é exatamente a tese que a recorrente defende no presente recurso especial. Então, diante de todo esse cenário, pode-se concluir que, em primeiro lugar, o procedimento adotado pela recorrente, que estava em fase pré-operacional em 1998, foi correto e estava de acordo com as normas contábeis e fiscais vigentes. O entendimento de que a tributação do saldo líquido das receitas financeiras menos a despesa não autorizaria o aproveitamento integral do imposto de renda retido na fonte não pode prevalecer. Ainda, a jurisprudência do CARF, como foi demonstrado em acórdão da Câmara Superior de novembro de 2019, é favorável à tese que a recorrente defende no presente recurso. E, por todas essas razões, deve ser dado provimento integral ao presente recurso especial para reformar o acórdão recorrido. Então, eu agradeço a atenção dos senhores conselheiros e reitero os pedidos já formulados em sede de recurso especial. Obrigado. Conselheira, pode ir ao voto, por favor. Bom, eu adoto as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do recurso ante a ausência de questionamento por parte da Procuradoria e passo ao mérito. O André, acho que quer falar? Conselheiro André, por favor. Eu tenho dúvida a respeito da admissibilidade, se a presidente, apesar de não ter sido suscitada, né, poderia falar ou só prefere que a gente... Não, o senhor pode falar. É porque eu pensei em julgar tudo junto, mas se o senhor já suscita, então vamos enfrentar. Tá, eu só abri o paradigma aqui, um minutinho, que eu já... Só um minuto, por favor. Só que no mérito vai ficar mais claro, mas o que o contribuinte fez foi alguma coisa errada na contabilidade, que o acórdão recorrido entendeu que ele tinha feito outra coisa, na verdade, e aí, por isso ele... Mas o que ele defende ter feito é exatamente o paradigma. Foi o que eu entendi.
Conselheiro André, o senhor não quer que ganhe tempo e ela continue o mérito? Ou o senhor prefere enfrentar isso agora? Porque a gente pode continuar a ler o mérito. Posso fazer a questão? Então tá, ok. Esse é o caso que, na essência, realmente nós já enfrentamos uma situação similar, que foi na prolação, foi na prolação do voto, prolação do acórdão, deixa eu procurar aqui, é o 9101, 004, 482, né? Tá? Ele diz respeito a possibilidade de utilização para fins de direito creditório do IRRF, né, dessas receitas diferidas, né, que foram oferidas ali em fase pré-operacional. Nesse acordo, que tem cuja discussão teve uma convergência aqui nos presentes autos, tinha aquela discussão da questão das despesas e do que poderia ser diferido, despesas e receitas, né? Mas, enfim, como até colocado ali pela sustentação, tem uma solução de consulta no número 32 da COSIT que esclareceu que aí, em fase pré-operacional, no caso de recursos classificáveis no ativo diferido, né, primeiro, então, essas receitas financeiras, elas poderiam ser confrontadas não apenas com as despesas financeiras, mas depois também com despesas pré-operacionais, tá? Então, na realidade, o que se construiu foi uma espécie de conta corrente, tá? Entre receitas e despesas, para que esse conta corrente e para que se pudesse aí compensar das receitas financeiras oferidas em fase pré-operacional dessas despesas específicas, tá? E aí, sim, ao final, caso ainda permanecesse positiva a diferença entre receitas e despesas, aí esse excesso deveria compor o líquido. Aí, até esse ponto havia uma convergência. A divergência que foi posta aí de entendimento, na verdade, parece que na época eu fui o único que manteve essa divergência, os demais colegas não acompanharam, foi no sentido de que o passo seguinte: o IRRF dessas receitas financeiras diferidas, se ele já poderia ser restituído na fase pré-operacional ou não, né? Então, assim, a gente tem uma coisa é falar do conta corrente, receita menos despesa, está autorizado, receita tem um conta corrente, tudo bem, isso aí, quanto a isso não havia divergência, então que poderia, e tem até autuações só nesse sentido, de se poderia ser feito esse conta corrente entre receitas e despesas da fase pré-operacional, tá? Agora, a questão que é posta aqui não, já é outra. É se o IRRF, a retenção dessas receitas financeiras da fase pré-operacional, ela já poderia ser aceita como, já poderia caracterizar um direito livre e certo para fins de compensação, tá? E aí, no caso, fui vencido, mas o ponto que eu trouxe na época foi o seguinte, foi para dizer que esse reconhecimento dessas retenções como direito creditório, ele só poderia ocorrer na medida em que essas receitas diferidas fossem oferecidas à tributação pós-fase pré-operacional, tá? Então, depois da fase pré-operacional, aí você tem essas receitas diferidas sendo oferecidas à tributação, e aí, na medida que elas fossem sendo oferecidas à tributação, aí eu teria a correspondência devida ali com a retenção. Então, aí esse direito creditório, ele se aperfeiçoaria, ele seria líquido e certo, então, só no futuro, tá? Fui vencido nesse entendimento. Mas faço essa breve introdução aqui, justamente porque me parece que é essa situação dos presentes autos, tá? E no paradigma, e agora vamos ao paradigma, no paradigma apresentado, no que entendido paradigma, tá?
é que no paradigma, esse conta corrente que eu disse entre receitas e despesas, as despesas superaram as receitas. As despesas pré-operacionais superaram as receitas. Então, quer dizer, eu não tenho aquela questão, não há no paradigma a situação de receitas diferidas a posteriori, tá? Que aí sim, só quer dizer, como as receitas seriam diferidas e seriam oferecidas à tributação só a posteriori, então o direito creditório só poderia ser concretizado a posteriori. No paradigma, entendi que não há essa situação. No paradigma, a situação é essa, que a despesa já superou a receita, ou seja, então, na medida que a despesa operacional, ela supera a receita operacional, eu tenho já, então, uma absorção completa dessa receita operacional, e aí não haveria óbice para, sim, o reconhecimento dessas receitas financeiras em fase pré-operacional, quer dizer, não haveria óbice para o reconhecimento da retenção na fonte decorrente dessas aferidas em fase pré-operacional. Por quê? Porque elas já foram integralmente utilizadas na fase pré-operacional. Então, entendi que o paradigma ele traz essa questão, tá? Ele fala, olha, eu já tenho as despesas superando as receitas, então se as despesas já superaram as receitas, quer dizer, então essas receitas já foram oferecidas à tributação, né? Já estão aproveitadas integralmente, já estão oferecidas à tributação integralmente na fase pré-operacional, então, por consequência, eu tenho, sim, uma óbice para que essas retenções dessas receitas, que já foram absorvidas pelas despesas na fase pré-operacional, possam ser utilizadas como direito creditório. O que é uma situação diferente do recorrido, tá? Que é o quê? Que aí não, é ao contrário. As receitas superaram as despesas. Se as receitas superaram as despesas, aí eu tenho aquela discussão que é posta. As receitas superaram as despesas, então eu tenho receitas a serem diferidas, a serem oferecidas à tributação só no futuro, e aí vem a discussão e vem o incômodo que traz o recorrido, que é o seguinte, olha, como é que eu vou dizer, então, que essa retenção, ela constitui em crédito líquido, pode se constituir em crédito líquido e certo, se as receitas ainda não foram oferecidas à tributação, entendeu? Então, assim, visualizei essa diferença fática entre o recorrido e o paradigma e entendi que o paradigma, ele levou em consideração essa questão, tá? De que as despesas superaram as receitas, então as receitas já estavam ali, vamos dizer, integralmente absorvidas em fase pré-operacional e, por isso, não haveria óbice para se reconhecer a retenção dessas receitas na fase já pré-operacional. Ao contrário, isso no paradigma, ao contrário do recorrido, em que aí eu tenho receitas diferidas que aí, como serão oferecidas só no futuro à tributação, então eu não poderia estar reconhecendo essas retenções como direito creditório. Então, essa questão que levantou para discussão, e entendo que o recurso não poderia ser conhecido, senhor presidente, não pode ser conhecido. Ok, conselheira Lívia e depois conselheira Adeli, por favor. A primeira parte do mérito do meu voto, na verdade, poderia ir para a parte do conhecimento, porque o que eu entendo é que o acórdão recorrido, porque o contribuinte fez um procedimento que ele diz peculiar na contabilidade e não colocou o valor da receita financeira em resultado, mas fez esse encontro de contas em conta de ativo, o acórdão recorrido entendeu que ele não tinha oferecido as receitas financeiras à tributação, mas, na verdade, ele incluiu o total das receitas financeiras na conta, deduziu as despesas dessa conta e botou para resultado só a diferença. Com base nisso, o recorrido entendeu, você não ofereceu a totalidade das receitas, mas, na verdade, indiretamente, o que o acórdão recorrido foi falar, você não colocou, tinha que ter colocado tudo em resultado, e porque você não colocou em resultado, eu não vou aceitar, sendo que ele incluiu na conta, não sobrou receita financeira diferida. Então, eu entendi que do mesmo jeito do paradigma, do mesmo jeito do nosso acórdão de setembro, ele ofereceu a tributação, ele incluiu no cálculo a totalidade das receitas financeiras, não tem nada para depois. Por isso que eu até deixo no meu voto no final que o fato do imposto de renda de fonte não está sendo discutido aqui
se foi oferecida a tributação ou não, isso não é discussão nos autos. A discussão nos autos é porque ele fez uma contabilidade diferente. O acordo recorrido entendeu que ele não tinha incluído na tributação, sendo que eu entendo que ele incluiu, só que ele incluiu em conta de ativo e não em conta de resultado. Por isso que eu vejo semelhança, mas eu coloquei isso no mérito. Se for o caso, eu coloco essa primeira parte do meu mérito no conhecimento, para concluir ali, depois que eu cito o acórdão de embargos, que eu acho que o acórdão de embargos vai deixar, o despacho de embargos deixa isso mais claro ainda, porque o despacho de embargos falaram, olha, não foi uma omissão, e eu só consigo entender que isso não foi uma omissão fazendo essa ginástica, eu posso colocar, então, no final, ó, inclusive, por isso, integrado pelo despacho de embargos, eu entendo que o caso é bem semelhante ao paradigma. Mas aí eu deixo a posição do colegiado, se for o caso. Conselheira Edeli, depois conselheiro André. Não, eu retirei a minha mãozinha porque eu vi que eu precisava de mais esclarecimentos para poder falar. Ok. Conselheiro André, por favor. Só para complementar, até a discussão devolvida pelo recurso do contribuinte, entendi que é essa, tá? Essa possibilidade de utilização, de aproveitamento desse IRRF como crédito de CRICERP já durante a fase pré-operacional, que é exatamente o que julgamos no 9101004482, que me parece até, inclusive, foi mencionado pelo patrono na sustentação. Se estiver enganado, o senhor fique à vontade aí para estar me corrigindo, tá? E aí, só para complementar o que quis dizer a respeito do paradigma, até para dizer que o paradigma ele parte de uma premissa distinta, vou pedir vênia aqui, só para fazer uma rapidíssima leitura da folha 10 do paradigma, se eu estiver ele fala ali, ó, observe-se que a conta relativa à receita de swap, então ele tem retenções ali 21,1 milhões a crédito, tá? E juros, financiamento a débito 27, né? Enfim, e aí ele tem numa outra conta, mas enfim, aí ele conclui. Aí eu diz o paradigma, tá? No caso, aí aqui é literal, vou fazer a leitura literal, peço licença para os senhores, tá? Porque foi o que eu entendi do racional do paradigma, e por isso que quis trazer aos colegas. No caso, sendo as despesas financeiras maiores que as receitas financeiras, ele diz isso literalmente, conforme evidencia a cópia do razão analítico, e tendo sido declaradas no ativo diferido, a existência de saldo negativo de RPJ apurado em decorrência do IRF, é o saldo negativo, né, que aí puxou esse IRRF, incidente sobre aplicações financeiras, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação. Tá? É o que diz o paradigma. Então, quem indica o paradigma interpretou assim, olha, como a despesa já, na fase pré-operacional, estamos na fase pré-operacional, como a despesa já superou a receita, realmente, então essa receita ela já foi absorvida na fase pré-operacional, então eu não tenho óbice para me aproveitar das retenções na fonte decorrentes dessas receitas. Elas já estão absorvidas na fase pré-operacional, porque o próprio paradigma ele fala, as despesas foram maiores que as receitas, tá? O que não é o caso, entendi, dos presentes altos, que aí, como disse, no caso dos presentes altos, as receitas são maiores que as despesas, não é isso? Então, aí eu tenho receitas diferidas já para a fase operacional para o futuro, e aí, por isso, o incômodo do recorrido, de dizer, olha, eu não posso considerar ainda como crédito certo retenções de receitas diferidas que vão ser aproveitadas ainda posteriormente. Então, só para poder ilustrar agora, só agora que eu consegui capturar o parágrafo, senhor presidente, para ilustrar com mais clareza a divergência posta. Obrigado. Ok, conselheiro André, dado realmente a invocação aí da questão do conhecimento, eu acho interessante que a relatora leia o mérito, inclusive a própria doutora Edeli também já se manifestou acerca de que necessita de alguns elementos também para formar essa convicção inicial, então eu peço à relatora que leia o mérito e aí a gente compilha ao final a votação, ok? Então, relatora, por favor, ao mérito. O mérito do presente recurso discute o valor das receitas financeiras a ser considerado na apuração de resultados com base no lucro real, no caso de pessoas jurídicas em fase pré-operacional.
Caso trata de contribuinte que, no ano de 98, por estar em fase pré-operacional, reconheceu despesas pré-operacionais no montante de 1,146 em ativo diferido, registrou as receitas financeiras auferidas no montante de 2,255 como redutora desse ativo diferido, e, em razão da constatação de saldo credor de 1,108, reverteu a diferença para resultado de exercícios futuros. Por entender que tal procedimento não deveria afetar a apuração do lucro real, adicionou a LALURT a diferença de 1,108. Então, adicionou só o saldo positivo, né? Como o André falou. A contribuinte sustenta que, embora mediante procedimento peculiar, ofereceu à tributação a totalidade do valor das receitas financeiras, apenas deduzindo das despesas pré-operacionais do período. Por quê? Ela deduziu a parte das despesas ali e adicionou a diferença no lucro real. Então, está tudo lá, por isso que ela diz que ofereceu a tributação tudo. Considerando isso, na apuração do saldo negativo de RPJ de 98, apropriou integralmente fontes correspondentes, tendo apurado saldo negativo incluído. O acórdão recorrido considerou que todo o valor das receitas financeiras deveria ter sido considerado no resultado, e não as receitas financeiras e as despesas pré-operacionais. Observa que, caso isso fosse feito, haveria imposto a pagar e não saldo negativo, como originariamente apurado pelo sujeito passivo. Isso, palavras do acórdão recorrido. Em palavras minhas. Na verdade, indiretamente, o que se tem é que o acórdão recorreu com a dedução do valor das receitas financeiras das despesas pré-operacionais para fim de tributação. Isso restou claro no despacho. Vocês sumiram para mim, tá todo mundo aí? Não. Isso restou claro no despacho que rejeitou os embargos de declaração assinados pelo presidente da turma. Por acaso, Lívia, você ficou cinza, você congelou. Você vai precisar sair e voltar. Você me escuta? Eu não consigo te ouvir mais nada. Tem como? Eu vou tirar você. Ah, ela saiu. Senão eu ia tirar ela. Tá. Voltou aí, todo mundo? Voltou. Tá vendo a gente agora? Tô. Então, depois baixa a qualidade para poder ficar melhor, para não travar. Tá. Ok, pode continuar então. Eu acho que você parou, deixa eu ver aqui. Isso restou claro, foi isso, né? O despacho que rejeitou os embargos, assinado pelo presidente de turma, que por acaso foi o relator do acórdão recorrido. Então, no despacho ele fala, a decisão é cristalina, o sujeito passivo acrescentou o lucro real e o resultado líquido entre as receitas financeiras e as demais despesas, enquanto o acórdão recorrido pelos motivos expostos no seu bojo entendeu que as receitas financeiras deveriam ser acrescidas ao resultado em sua totalidade, sem qualquer dedução. Daí a menção ao valor indicado nos informes de rendimentos. Ao alegar que computou toda a receita financeira no lucro real, a interessada afirma que o fez mediante procedimento peculiar. Foi justamente essa peculiaridade representada pela dedução de despesas que deveriam ter sido apropriadas no ativo diferido, que não foi aceita pela autoridade lançadora em entendimento mantido por unanimidade nos colegiados. Então, quer dizer, o despacho fala as despesas tinham que ser ativo diferido, não devia ser deduzida lá das receitas. Por isso que, integrando ali, o despacho integrando o acórdão, está falando, essas despesas não tinham que ser deduzidas lá, tinha que estar no ativo diferido. Então, ele fala, na verdade, e por isso ele fala, na verdade, se existe contradição, ela está nos embargos, porque o recorrente, ao mesmo tempo que afirma ter reconhecido as despesas pré-operacionais em ativo diferido, o que ele não diz, mas, enfim, foi o que o embargo foi o que o despacho entendeu, que representaria dedução em períodos posteriores operacionais, sustenta que essas mesmas despesas deveriam ser relevadas aos resultados na fase pré-operacional. Isso é o despacho de embargos irrecorrível, né? Nesse sentido, a Fazenda Nacional sustentou em suas contrarrazões que, da leitura do 1795 da Lei das SA, combinado com o RIR, as receitas e despesas financeiras compõem o resultado do período em que forem corridas, enquanto as despesas pré-operacionais são ativadas para posterior amortização. Então, também, todas as contrarrazões da Fazenda são feitas no mesmo, na mesma linha lá do nosso acórdão de setembro. Olha, despesa pré-operacional tem que ser ativada, não pode ser deduzida das receitas. Aí, por isso que eu oriento meu voto aqui nessa conduta. Sobre a matéria receita solucionando divergência, trouxe a solução de divergência 32, esclarecendo a questão.
Essa turma da Câmara Superior analisou a questão na acórdão 004482, da relatora da doutora Ideli, no qual é citada a solução de consulta da 44 de 2008, transcrevo aqui, e aí toda essa, reproduz o trecho do voto do 004482, vou me poupar de ler, poupá-los, né? E no final, observo, por fim, que no presente processo, o sujeito passivo, foi o que eu entendi, não pretendeu aproveitar a totalidade do IR-fonte e, ao mesmo tempo, postergar a tributação de parte da receita que deu origem a tais retenções. O caso em questão não trata de diferimento de receitas financeiras inferiores às despesas financeiras auferidas por pessoa jurídica em fase pré-operacional. No caso, nenhuma parte das receitas financeiras que deram origem às retenções de IR-fonte permaneceu registrada em conta diferida. Pelo contrário, a totalidade das receitas financeiras foi confrontada com as despesas no período financeiras pré-operacionais, adicionando-se a diferença positiva no LALU. Assim, entendo que não está em discussão a questão sobre se o IR-fonte poderia ser aproveitado na hipótese em que parte da receita que deu origem à retenção foi diferida. Então, eu acho que não tá em discussão aqui, parte da receita foi diferida e eu quero o IR-fonte dessa parte diferida. Eu acho que isso não está, porque não teve receita diferida nesse caso. Parte foi confrontada com as despesas e parte foi oferecida à tributação. A totalidade das receitas foi tributada, computada na tributação aqui. Conclusão pelo provimento do recurso especial nos termos assim expostos leva à reforma da acórdão requerido, especificamente na parte em que se limitou o valor a ser reconhecido como crédito na DECOM, ocasionando então o reconhecimento da homologação integral da compensação. Coloco isso só para dizer que não é caso de retorno também, porque o acórdão requerido ele limita na parte do IR-fonte só porque considera que parte foi oferecida à tributação, parte não. À medida que eu tiro essa premissa, eu considero tudo como crédito, né? Então, antes posteriormente, meu voto para conhecer do recurso especial e no mérito do-lhe provimento. Ok, antes de começarmos a debate, a votação, gostaria de liberar o Fabimar. Fabimar, Oi. pode parar a gravação, por favor.